Faltou só um detalhezinho aqui que eu já estou organizando para a gente começar. Vocês estão começando a ver a tela agora? Legal. Então, Sim. Legal, obrigado. Então, vamos começar com uma oração. Deus eterno e Pai querido, quero muito te agradecer por esse tempo juntos agora. Queremos continuar aprendendo aqui em Daniel e nos inspirando em conhecer mais a Ti, Pai, entender como o Senhor é tão poderoso e ao mesmo tempo tão generoso. Pensou na história como um todo para nos incluir, para nos trazer perto do Senhor, Pai. Que isso realmente possa encorajar nossas vidas, ainda que a gente passe por tempos difíceis, saber que o Senhor está no controle e vai cuidar das nossas vidas até o fim, Pai. Nos dá um bom tempo agora, que cada um possa realmente tirar proveito desse tempo. Esse é meu desejo e minha oração. Te oro grato em nome de Jesus. Amém, Pai. E na verdade eu queria hoje, só antes da gente começar exatamente nossa aula, eu queria compartilhar uma notícia com vocês. Quando eu comecei essa série, eu falei para vocês que eu baseei principalmente num livro do John Oakes, que é um mestre na nossa igreja, no nosso movimento. E eu acabei entrando em contato com ele para falar dessa iniciativa. E ele ficou bem animado, e ele se dispôs a estar com a gente uma noite para poder tirar as dúvidas que surgissem no estudo, né? Ele é especialista sobre o tema, então ele deve estar com a gente. A nossa série termina no dia 7 de outubro, que é na próxima semana, e aí na semana seguinte ele viria aqui para estar com a gente no Zoom, e a gente poder ter a liberdade de tirar essas dúvidas daquilo que for aparecendo. Então, se você tem aquelas dúvidas mais difíceis, com certeza que eu não sei responder, a gente pode trazer isso, então, no dia 14 e falar diretamente com John Oakes, né? A gente ficou bem animado com essa disposição dele de poder participar aqui com a gente. Então, fica já o aviso, e vai pensando aí nas suas perguntas mais cabeludas para fazer para ele, tá bom? Vamos então começar a nossa aula 4 já, e a gente vai trabalhar hoje com o capítulo 9 de Daniel. O capítulo 9, para quem teve a oportunidade de ler, é um capítulo que facilmente dá para você separar em duas partes. A primeira parte, que trata da oração de Daniel, e a segunda, que vai falar da profecia das 70 semanas. Mas é importante a gente lidar com as duas juntas, porque elas estão relacionadas. Então é melhor não separar uma da outra e pensar como um todo. E para isso eu já queria começar lendo já no verso 1, que diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Quando Daniel fez essa oração e recebeu a visão, aqui diz que foi no primeiro ano de Dario, que foi no mesmo ano ou logo no ano depois da morte de Belsazar, que foi aquele capítulo 5 que a gente leu juntos. E foi exatamente quando o Império Medo-Persa passou a dominar a Babilônia. Então isso aconteceu lá em 539 a.C. E aqui Daniel está tendo seu tempo com Deus, lendo as Escrituras e orando, e ele lê esse trecho de Jeremias, que nós conhecemos como Jeremias 25
11 a 12, que diz assim: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Jeremias profetiza que o cativeiro do povo de Deus e a desolação da terra prometida duraria 70 anos, e que depois deste período a Babilônia seria destruída. E aqui dá para imaginar Daniel vendo Ciro conquistar a Babilônia e provavelmente fazendo um cálculo matemático, pensando, Jerusalém foi destruída e o povo levado para o cativeiro na Babilônia no ano 605 a.C. Este ano que Daniel está relatando isso é 539 ou 538, ou seja, está chegando perto dos 70 anos. Então Daniel conclui que dentro de poucos anos essa profecia vai ser cumprida. E havia um desejo forte em muitos dos judeus cativos de retornar aos tempos de glória de Israel, de poder adorar a Deus lá no seu templo em Jerusalém, no Monte Sião. Se a gente der uma olhadinha lá no Salmo 137, e eu queria ler isso com vocês, isso vai ilustrar um pouco o sentimento de muitos dos judeus sobre esse desejo de voltar, de lembrar de Jerusalém com saudade, com zelo. Olha o que diz o 137, do 1 ao 6. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Ou seja, esse era o sentimento de muitos dos judeus que estavam no exílio, a maneira como eles lembravam de Jerusalém, como eles desejavam voltar e realmente retomar aqueles tempos gloriosos de Jerusalém. E aí, a partir do versículo 4 até o versículo 19, e dessa vez eu não vou ler esse trecho só por causa do tempo, é uma oração incrível, que mostra Daniel clamando a Deus com toda a intensidade. Nessa oração, nós podemos ver Daniel adorando a Deus, reconhecendo os seus atributos, as suas qualidades. Ele confessa os pecados do povo e os seus pecados pessoais, relembra aquilo que Deus tinha prometido, as promessas que Deus fez para o povo dele, e ele pede, ele clama por libertação. Vendo essa oração, é incrível ver a oração de um homem humilde, confiante, que está rasgando seu coração diante de Deus, expressando tudo aquilo de mais íntimo. É emocionante ver a história dessa oração de Daniel, como ele está totalmente entregue. E Deus ouve e responde essa oração. Vamos dar um pulo rapidinho ali no versículo 21 desse capítulo, 9, 21, que fala assim: enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Olha, isso é um grande encorajamento. Se a gente pensar que Daniel ainda estava orando quando Deus mandou o anjo.
Eu sei que às vezes, principalmente quando a gente está meio desanimado ou em baixa, às vezes vem aquela sensação de que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, parece que a oração não está passando do teto. Mas, na verdade, o que mostra é que aqui Deus conhece o que a gente vai falar mesmo antes da gente proferir. E ainda assim Deus inclina os ouvidos para ouvir nossas orações. Daniel começou a orar e Deus já estava mandando o anjo para falar para ele. E é interessante, a resposta dessa oração veio na forma de uma visão. Mas que visão! Olha o versículo 22, a gente vai ler do 22 ao 24. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. O anjo diz que estão decretadas 70 semanas. Agora, 70 semanas para acontecer o que exatamente? No versículo 24 fala, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a profecia. Ou seja, essa é a melhor notícia que poderia ter sido dada a um homem em qualquer tempo da história. E a notícia exata é: o Messias está vindo. O Messias vai chegar. Imagina poder ouvir isso, o povo que tinha uma esperança tão grande na vinda desse Messias, desse Salvador. E agora Daniel ouvindo exatamente nessa visão que o Messias está vindo. Essa visão de apenas 4 versículos deve ser a profecia mais encorajadora do Antigo Testamento. E Gabriel diz a Daniel o tempo restante para que o Messias venha, o ungido de Deus. E ele diz: quanto tempo falta para isso? Faltam 490 anos, já que 70 vezes 7 é igual a 490 anos. Eu sei que talvez você esteja aí perguntando, mas como você pode ter certeza que quando ele diz semanas, ele está querendo dizer anos? Porque 70 vezes 7 seria semanas. Por que você está falando 490 anos? A resposta é que uma vez que a profecia tenha sido cumprida, você pode ter certeza do seu significado. Nós temos a possibilidade hoje de olhar para trás e verificar como tudo aconteceu e aí confirmar essas datas. Porque isso joga uma luz diferente sobre o texto. Eu sei que às vezes isso pode parecer um pouquinho incômodo, mas tem um exemplo que eu acho que ajuda a gente a pensar como é diferente depois que a gente viu algo acontecer, voltar no tempo e entender alguma coisa que havia sido escrito referente àquilo muito tempo antes. Por exemplo, se a gente fosse ler o Salmo 22 sem saber o que tinha acontecido. Vamos ler rapidamente, eu vou ler com vocês os primeiros versículos do Salmo 22, só para entender essa ideia do que eu estou querendo compartilhar. O Salmo 22 diz assim: agora tenta só fazer um exercício de você ler isso daqui sem saber o que a gente sabe, o que de fato aconteceu. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio.
Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. E poderíamos continuar a Salmo 22. Agora, quando a gente sabe que isso se refere exatamente a Jesus sendo crucificado, o que ele disse na cruz, de fato, isso joga uma luz diferente para Salmo 22. E assim acontece com as profecias. Quando a gente vê e lê aquilo que foi cumprido, a gente pode voltar atrás e ter um entendimento mais claro, mais completo, e até muda a maneira da gente enxergar o que havia acontecido. O versículo 24 parece deixar claro que este seria o período da vinda do Messias, e ele está relacionando com as 70 semanas, ou segundo esse entendimento, relativo aos 490 anos. E o ponto-chave para entender essa contagem do tempo está lá no versículo 25. Então vamos voltar lá e ler o versículo 25 do capítulo 9. Diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Ele menciona que o ponto inicial dessa contagem do tempo seria o decreto que manda restaurar e reconstruir a cidade de Jerusalém. E aqui vale a pena a gente só considerar algumas coisas. Há 3 decretos que são mencionados na Bíblia que poderiam estar relacionados com esta profecia. Esse primeiro decreto é um decreto de Ciro, do ano 539, muito bem conhecido, que foi o que permitiu os judeus voltarem para reconstruir o templo. Mas não mencionava nada sobre os muros da cidade, era exclusivamente falando do templo. O segundo decreto que a gente pode considerar é o que está registrado lá em Esdras, capítulo 7, e que se refere a um decreto de Artaxerxes em 458 ou 459 a.C. E o terceiro decreto foi dado a Neemias, também por Artaxerxes, em 445. Esse decreto em si, ele não está registrado na Bíblia, ele é apenas mencionado. Mas ele é importante porque ele autoriza especificamente a reconstrução dos muros da cidade, e é a partir dele que Neemias supervisionou a reconstrução dos muros ao redor da cidade de Jerusalém. Como o segundo decreto de Artaxerxes praticamente reafirma a permissão dada a Esdras em 458, parece mais razoável assumir que esse primeiro decreto de Artaxerxes, de 458, é o decreto que se refere a Gabriel nessa visão. Só que antes de continuarmos, eu quero só mostrar para vocês um cálculo simples, mas que às vezes, dependendo como a gente ouve as coisas, pode confundir um pouquinho. Então imagina que, só para a gente aprender a lidar com isso, imagina que você está no ano 3 antes de Cristo, e você quer fazer um cálculo para quantos anos leva até o ano 3 depois de Cristo. Se a gente fala rapidinho, acho que o primeiro número que vem na mente são
6 anos, de 3 antes de Cristo até 3 depois de Cristo. Mas vamos entender algo que é um pouquinho diferente. Imagina que a gente está aqui em 3 antes de Cristo e primeiro eu vou chegar no ano 1 antes de Cristo. Esse período são 2 anos. Imagina, por exemplo, que eu estou em julho do ano 3 antes de Cristo. Aí eu vou para julho do ano 2, passou 1 ano. Aí eu vou para julho do ano 1, 2 anos. Então, de 3 para 1 antes de Cristo, passaram 2 anos. Aí eu vou continuar do 1 depois de Cristo até o 3 depois de Cristo. Aí são 3 anos. Então, eu estava em julho, por exemplo, do 1 antes de Cristo, já tinha sido 2. Aí julho de 1 depois de Cristo, 3 anos. Julho de 2 depois de Cristo, 4. E julho de 3 depois de Cristo. Então, no total, são 5 anos. Por quê? Vale a pena lembrar que não existe o ano 0. A gente está vindo na contagem diminuindo. Quando chega em 31 de dezembro do 1 antes de Cristo, começaria 1º de janeiro de 1 depois de Cristo. Então, não tem o ano 0. Então, é por isso que, às vezes, isso mexe ali com a nossa mente. Então, o que ajuda a gente a entender? Se a gente está no ano 3, até chegar no final do ano 1 antes de Cristo, diminui 1, são 2 anos. Isso é importante só pelo que a gente vai falar em seguida. Porque lembra, ele falou pelo nosso entendimento que seriam 490 anos depois daquele decreto. O decreto que a gente está falando foi em 459 antes de Cristo, ou aquela folga que eu estou falando, 458, porque eles não têm certeza exata se foi no 59 ou no 58. Então, vamos pegar a calculadora. Você está lá em 459, que é o ponto inicial. A gente vai, então, somar 490 anos para ver aonde isso vai parar. Olha o que acontece. Eu estou no 459, quero somar 490. Então, primeiro eu vou fazer a conta até 1 antes de Cristo. A gente aprendeu que são 458 anos. Agora, 490 menos 458, se a gente fizer a continha de cabeça, são 32 anos. Então, do primeiro depois de Cristo, eu vou somar 32 anos. E aí eu vou chegar no ano 32 depois de Cristo. Então, espero que tenha ficado claro essa conta. Agora, olha que interessante. Não parece muita coincidência, porque teve um homem que se dizia ser o Messias, que nasceu em torno do ano 5 antes de Cristo. Não se preocupem com isso agora. E que depois de causar muita agitação com seus ensinos, fazer vários milagres, ele foi crucificado em torno do ano 28 a 32, nessa faixa. Esse homem ele ressuscitou e depois de 40 dias apareceu para muitos dos seus seguidores. Ou seja, em algum lugar entre o ano 28 e 32 depois de Cristo, esse homem trouxe uma justiça eterna, ele expiou a culpa e ele pôs fim ao pecado. É óbvio, a gente está falando de Jesus. Ou seja, esse cálculo de 490 anos, lá de 459, vai chegar ali aproximadamente em 32 depois de Cristo. Olha o que Jesus menciona em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Jesus diz assim, quando ele estava lá no caminho de Emaús, conversando com os discípulos, ele diz no 44, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, até o que está escrito em Daniel, Jesus estava falando que precisava ser cumprido.
Daniel profetizou sobre isso 500 anos antes. E eu queria só explicar esse detalhe. Bom, primeiro que eu acho impressionante, onde a gente está chegando com esse cálculo. Mas eu sei que quando eu falo que Jesus nasceu ali no ano 5 antes de Cristo, isso também gera um certo desconforto. E como isso pode ser útil para você, para outros assuntos, para outras coisas, eu queria só explicar um pouquinho isso para tirar um pouquinho dessa confusão. A questão dos calendários na história é algo bem delicado. O povo judeu, lá no passado, tinha o seu calendário, os egípcios tinham outro. Muitos desses calendários eram lunares, eles baseavam no ciclo da lua. Mas então, é um assunto bem complexo. Mas acho que o que a gente precisa saber para entender isso é o seguinte: os romanos, eles também tinham um calendário próprio, e eles baseavam esse calendário na fundação de Roma. Se a gente considerar a era cristã, ele remontava 753 antes da era cristã. Ou seja, quando a gente começa a contar no ano zero, os romanos já estavam no 753. E foi só depois de alguns séculos após o nascimento de Jesus que alguém colocou essa questão de marcar os anos, marcando a data do nascimento dele. Essa proposta foi feita por um monge por volta do ano 532, ou seja, já no século VI depois de Cristo, e ele foi imediatamente adotado pela igreja. Então, os países de origem católica rapidamente começaram a seguir esse calendário e depois isso foi ampliando. Segundo as investigações desse monge, que chamava Dionísio, ele supunha que Jesus tivesse vindo ao mundo em 25 de dezembro desse ano, 753, de Roma. Só que os cronologistas da igreja, quando foram acertar o calendário, eles introduziram um atraso de 7 dias, para que o início da era cristã iniciasse exatamente no dia 1º de janeiro de 754, para não ficar essa diferença. Jesus nasceu no 25 de dezembro, mas aí o calendário vai começar no 25. Então, eles definiram que começaria no dia 1º de janeiro. Então, deu um atraso de quando Jesus nasceu até quando a gente começa essa contagem dos anos. Então, espero que esteja claro por enquanto. Só que o que aconteceu é que parece que já está comprovado que os cálculos do Dionísio não estavam corretos e que Jesus teria nascido 5 ou 7 anos antes dessa data que ele tinha proposto. Mas como isso já estava definido, eles acabaram aceitando assim. E tem 2 eventos que são registrados na história que balizam essa data do nascimento de Jesus. Ou seja, Jesus ele nasceu depois daquele recenseamento romano que é mencionado lá em Lucas. A gente vê a história, por que José e Maria estavam indo para Belém, porque eles tinham que ser recenseados na cidade da família e tudo mais, e foi por causa disso que Jesus nasceu. Então, Jesus nasceu depois desse censo. E esse censo aconteceu em torno do ano 8 antes de Cristo. E o outro evento é que Jesus nasceu, como a gente sabe, antes da morte de Herodes. E Herodes, ele faleceu no ano 4 antes de Cristo, já feito esses ajustes. Então, Jesus nasceu entre 8 e 4. Por isso que acredita que tenha sido ali entre o ano 5 e o ano 7. Então, quando alguém falar para você, mas Jesus não nasceu em 1º de janeiro, nem 25 de dezembro, é verdade. Tem essa diferença de tempo, por isso Jesus nasceu alguns anos antes, mas o calendário já tinha sido adotado e assim ficou. Então, mas vamos voltar aqui agora para a nossa visão. O versículo 25 diz que haverá 7 semanas e 62 semanas até que o ungido venha. E o verso 25 também diz que a cidade será reconstruída com muros e ruas, mas em tempos difíceis. Provavelmente essa
esteja se referindo à reconstrução da cidade sob Neemias, que aconteceu em 444 a.C., onde houve muita pressão dos samaritanos, liderados por Sambalate, Tobias, e tem outros que a gente pode ler lá em Neemias 4, capítulos 4 e 6, que trata exatamente dessa oposição que eles sofreram para poder reconstruir os muros. E aí, no verso 26, diz assim, vamos ler lá. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. O anjo Gabriel, aqui nesse versículo, continua sua explicação sobre o futuro, dizendo que depois das 62 semanas, já tinha 7, somando as 62, então estamos falando entre as semanas 69 e 70, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. E aqui ele está falando de duas coisas. Ele está falando da morte do ungido, da morte de Jesus, e da destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém ocorrerá depois da morte, ou seja, depois da crucificação do Messias. A princípio, parece difícil entender o que ele está se referindo, porque Jerusalém ela foi destruída imediatamente após a crucificação de Jesus? Não, não foi isso. De fato, esse versículo 26, ele está se referindo aos eventos mesmo do ano 70. Lembra, em 70 que Jerusalém foi destruída. Mas isso não foi na sequência próxima da morte de Jesus. E para explicar esses eventos, assim, é importante voltarmos um pouquinho no contexto histórico da ocupação romana de Jerusalém. A gente já falou isso um pouquinho quando a gente retratou ali a história, mas eu vou trazer só uns detalhes para a gente retomar aqui. Teve lá aquela revolta dos Macabeus que trouxe a independência de Israel por um período. Então, daqueles tempos, que durou pouco mais que 100 anos, até o ano de 63 a.C., a dinastia dos Asmoneus, que eram os descendentes dos Macabeus, essa dinastia governou Jerusalém. Lá em 63 a.C., o general romano Pompeu atacou e tomou Jerusalém e acabou de uma vez por todas com o domínio dos judeus sobre Israel. Ou seja, Israel deixou de ser independente em 63 e a gente só vai voltar a ouvir falar de Israel como o Israel moderno que aconteceu já aqui no século XX, em 1948. Então, Israel deixou de ser independente há muito tempo. Aí, em 48 a.C., lembra, Herodes, que era um idumeu, ele tinha sido nomeado rei da Judéia pelos romanos. E esse era o rei quando Jesus nasceu, foi o que a gente acabou de ver. Só que os judeus, eles nunca aceitaram muito bem o governo romano, ainda que eles fossem relativamente tolerantes com a religião judaica. Sempre havia um grupo significativo de zelotes e outros grupos que violentamente se opunham ao governo romano. Até que em 66, já depois de Cristo, houve aquela rebelião forte dos judeus. Aí lembra, o general Vespasiano veio, atacou Jerusalém em 68 depois de Cristo, e nessa época Nero era o imperador. E ele morreu exatamente nesse período e Vespasiano acabou voltando para Roma para no final acabar se tornando imperador. E Vespasiano mandou seu filho Tito, que ele renovou o ataque a Jerusalém, cercando a cidade no ano 70. Aí finalmente os muros foram rompidos, o povo foi massacrado, o templo foi profanado e queimado. A cidade foi quase toda destruída. Então, há pouco espaço para dúvida de que este não era o evento que Gabriel estava falando para Daniel.
a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Foi o que a gente leu no versículo 26. E é interessante porque Jesus também profetizou sobre a destruição de Jerusalém. Lá em Lucas 21, do 20 ao 22, a gente lê assim: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Isso foi Jesus falando. As palavras para se cumprir tudo que está escrito provavelmente se refere, pelo menos em parte, ao que está escrito lá em Daniel 9, 26 e 27. Só que se referindo à destruição de Jerusalém, Jesus ele continua no versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. E Mateus também ele acrescenta uma informação adicional bem importante sobre isso. Ele diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando Jesus diz de que falou o profeta Daniel, ele está se referindo a Daniel 9 e também a Daniel 12, que a gente ainda vai ver mais à frente. Os dois, tanto Daniel quanto Jesus, profetizaram sobre o mesmo assunto. Isso deve ser um evento importante aos olhos de Deus. E por que será? As palavras que se seguem na visão dão uma dica bem importante. Eu vou ler da metade do versículo 26 e o 27. Olha o que ele diz. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará um fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Quando ele diz que ele dará fim ao sacrifício e à oferta, parece ser um forte indicativo de que esse fim se refere à destruição de Jerusalém por Tito no ano 70. E é interessante porque Tito, ele não simplesmente subjugou os judeus, ele arrasou completamente o templo. Depois disso, o templo nunca foi reconstruído até hoje. A partir dali, o sistema judaico, lembra, de sacrifício para perdão de pecados, foi descontinuado. Na verdade, aos olhos de Deus, isso foi mudado na cruz de Cristo. Mas para os judeus, isso aconteceu ali no ano 70, quando deixou de existir o templo. Então, os rituais e os sacrifícios cerimoniais do judaísmo, formalmente, terminaram no ano 70. Hoje a gente tem o judaísmo, mas eles não têm mais os sacrifícios como eram até então. E Deus usou um gentil para queimar e destruir o templo. E aqui tem um ponto delicado, provavelmente o mais difícil de se interpretar corretamente, Daniel 9. Aqui há uma janela de tempo na profecia. Jesus foi crucificado próximo ou no fim da semana 70, aqui segundo a profecia. A destruição de Jerusalém, de acordo com a profecia, também ocorreu no fim da mesma semana. Mas sabemos que a destruição de Jerusalém ocorreu 40 anos depois da crucificação.
Se Jesus foi crucificado em torno do ano 30 e Jerusalém foi destruída no ano 70, tem uma diferença aí de uma janela de 40 anos. E como isso pode ser explicado? Então, muitos dos estudiosos acreditam que isso esteja relacionado com a natureza de Deus, especificamente com a sua graça. Embora a antiga aliança tivesse sido extinta com a morte, com a ressurreição de Jesus, Deus deu aos judeus este período de 40 anos para que eles pudessem se arrepender e aceitar Jesus como Messias. Num sentido, é como se Deus tivesse suspendido o tempo por 40 anos para permitir que o máximo de judeus pudesse entrar no reino. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 8, versículo 13, que é essa que eu coloquei aqui na tela, falando sobre as alianças, a aliança do Antigo Testamento e depois com Jesus. E o autor menciona que a primeira aliança, quando ele escreveu, já era antiquada e envelhecida, mas ainda não estava morta e estava a ponto de desaparecer. E acredita-se que Hebreus tenha sido escrito em torno do ano 65, ou seja, um pouco antes de tudo isso acontecer. Para os judeus, em 65, aquela aliança, na mente deles, ainda estava valendo. Os sacrifícios ainda estavam acontecendo no templo. Porém, segundo o autor de Hebreus, ela já estava envelhecida e quase a ponto de desaparecer. Então, em torno do ano 30, é como se Deus tivesse parado o relógio, tanto no julgamento de Israel, por ter rejeitado o Messias, quanto na profecia das semanas de Daniel. Por sua graça, Deus parou o relógio por 40 anos. Mas quando ele voltou a contar, a ira dele contra seu povo, que recusou a graça oferecida, foi muito intensa. O fim deste tempo virá como uma inundação, é o que diz o versículo 26. E de fato, a destruição de Jerusalém veio como uma inundação. Durante o cerco, a cidade, houve um massacre de um grupo judeu contra outro, a morte por fome, porque a cidade ficou sitiada por alguns anos. A Flávio Josefo, que é aquele historiador, ele relata a história de assassinatos e até de canibalismo, de mãe comendo os filhos para poder se alimentar. Na série que o Felipe fez, ele leu vários desses trechos, e assim, é meio horripilante ouvir as histórias. Eu lembro de uma que ele menciona que quando o povo da cidade via uma casa que estava com as portas e com as janelas fechadas, eles pensavam, esse pessoal achou comida e fechou para comer. Então eles invadiam aquela casa para ver se tinha algum tipo de comida que eles pudessem comer também, de tão forte que foi aquele período em Jerusalém. E isso é, como sabemos, o que sobrou do Templo de Jerusalém depois da destruição por Tito, que é o famoso Muro das Lamentações. Sobrou alguns trechos de muro e esse é um deles. Se a gente olhar, ainda assim, olha o tamanho desse muro, ele é extremamente imponente. E só para a gente imaginar a dimensão que era toda essa parte do templo que foi destruída naquele período. E esse é o Arco de Tito, isso está em Roma, isso é um monumento em homenagem ao general, e que depois veio a se tornar o imperador Tito. E tem um detalhe nesse arco, na parte interna dele, que mostra realmente, representando a volta de Tito de Jerusalém, com os despojos que ele trouxe. Dá para ver ali quase no centro o desenho a escultura ali da menorá, que é aquele candelabro de 7 braços, que é um dos símbolos do judaísmo. Então aqui retrata Tito trazendo tudo isso de Jerusalém. Mas vamos voltar aqui. No verso 27, ele diz, e numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível,
até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Quando as legiões romanas entraram no templo, eles profanaram o altar, queimaram o templo, e no fim, após queimado, ofereceram sacrifícios aos seus deuses, cometendo ato de sacrilégio ou abominação. Sem saber, eles estavam cumprindo a profecia de Daniel, escrita quase 600 anos antes, mostrando que é Deus quem domina as nações. E um ponto interessante sobre a profanação do templo, lá no ano de 70, é que Deus não estava lá quando isso aconteceu. Como assim? Quando Jesus morreu, a gente lê lá no Novo Testamento que a cortina do templo se rasgou em duas, uma cortina grossa, se rasgou de cima a baixo. E esse evento ele tem um duplo significado. O primeiro, no judaísmo, a cortina representava a separação entre o homem e Deus. A cortina separava o Santo dos Santos, que representava o local de Deus, onde Deus habitava, e o lugar santo, que era onde os sacerdotes serviam diariamente no altar. Uma vez só por ano, no dia do perdão, é que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para o ritual do bode expiatório e a aspersão do seu sangue no altar. Quando a cortina do templo se rasgou em duas, representou que pelo sangue de Cristo a separação entre o homem e Deus foi removida de uma vez por todas. A partir daí não seria mais necessária a presença do sumo sacerdote, da família de Arão, para poder ajudar o povo na presença de Deus. Isso é o que a gente sabe da mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento com o sacrifício de Cristo e toda a mudança do que isso representava. O segundo significado, quando a cortina se rasgou, como a gente disse, que o caminho para o homem chegar até Deus foi aberto pelo sangue de Cristo. Ao mesmo tempo, Deus deixou o templo de uma vez por todas, porque ele não fazia mais significado ele estar lá. Para um judeu verdadeiro, a beleza do templo não estava na sua bela arquitetura, ainda que fosse magnífica, mas no fato de Deus habitar ali com seu povo. Porque foi isso que Deus disse. Quando da construção do templo, ele viria para habitar ali com o seu povo. Era isso que representava o lugar do Santo dos Santos. Naquele dia, Deus deixou o templo como uma casca vazia. Ficou tudo bonito, mas sem a sua presença. Então, se a gente for resumir rapidamente aqui no capítulo 9 de Daniel, a gente vê um homem orando a Deus e pedindo ajuda para o seu povo. Deus responde com uma mensagem super encorajadora, que o Messias está vindo. A vitória final do povo está garantida. A justiça que dura para sempre está sendo oferecida aos fiéis. Porém, a vinda do ungido de Deus não vai ser sem problemas. Ela será acompanhada de grande sofrimento para aqueles que não aceitarem a vinda do Messias. A mensagem para o povo de Deus é que não importa a situação, Deus está no controle. A gente não precisa temer, mas devemos permanecer fiéis ao Deus verdadeiro. E eu queria terminar aqui o capítulo 9, há uma nota histórica muito interessante sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Se a gente lembrar bem, no ano 70 já havia, com certeza, muitos discípulos vivendo em Jerusalém. Só que a tradição diz que os cristãos foram poupados daquela horrível carnificina que aconteceu. Os discípulos estavam bem atentos às profecias registradas em Lucas e Mateus. Quando os líderes da igreja em Jerusalém viram a aproximação dos exércitos romanos, eles entenderam que estes eram os eventos a serem cumpridos de acordo com as profecias de Jesus e de Daniel. E eles seguiram o conselho de Jesus, para que os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pode-se considerar que os cristãos que escaparam dessa calamidade lá em Jerusalém tiveram sua fé nas palavras de Jesus
assim como o seu respeito pelo julgamento de Deus, aumentados consideravelmente. Mas é impressionante pensar nisso, né? Como Deus estava provendo todas essas coisas. Irmãos, para eu não atrasar demais, eu vou já correr aqui para o capítulo 10 de Daniel. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido para a gente fechar a tempo. No capítulo 10 é a última visão registrada por Daniel e ela vai se estender até o capítulo 12. E ela traz em si todos os temas apresentados em Daniel. Por isso ela é vista como o clímax, como a culminação de todo o livro. Então, rapidamente, vamos já para o versículo 1 do capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Esta revelação foi dada, então, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então, no ano de 536. Nessa época, Daniel deveria, então, ter pouco mais de 80 anos. E ela se referia a uma grande guerra. E foi uma revelação muito forte para Daniel, assim, no sentido de ser densa, pesada. Foi tão forte que todo o capítulo 10 basicamente descreve o quanto Deus teve que encorajar e fortalecer Daniel para que ele pudesse receber essa profecia. A gente lê, eu não vou ler, mas lá diz no versículo 2 e 3, diz que ele passou 3 semanas chorando, sem comer nada gostoso. E aí a gente já vai para o versículo 4, que diz assim: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Poderia Daniel aqui estar vendo o próprio Senhor Jesus Cristo? Se você tiver um tempinho, a gente não vai conseguir ler agora, mas você pode ler o paralelo que tem com Apocalipse, capítulo 1, do 13 ao 16. E é um paralelo muito forte para a gente ignorar a semelhança. E lá ele está falando exatamente sobre Jesus. Então anota aí, depois você lê. Então provavelmente o que Daniel estava vendo aqui era exatamente Jesus Cristo. Embora seja meio precipitado afirmar isso com absoluta certeza, mas parece que Daniel teve esse privilégio de conhecer Jesus e receber uma revelação direta dele. As outras visões em Daniel foram entregues na forma de sonhos ou por um anjo. Esta visão vem por uma revelação direta do próprio Deus, o que dá apoio de que essa visão é o clímax do livro. Aqui está o texto que eu falei de Apocalipse. Vamos para o versículo 12. Vamos pular um pouquinho e vamos chegar no 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Ou seja, o anjo vem para contar algo incrível. Deus enviou a Daniel em resposta à sua oração feita com humildade. Sabe que encorajamento Daniel recebeu por ter permanecido fiel, mesmo vivendo no meio de um mundo pagão, e pensar que Deus estava dando atenção a ele. Eu acho que isso é um encorajamento para nós hoje também. Deus continua nos ouvindo sempre que a gente se volta para ele. E ele continua no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia
me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Aqui nesse versículo, o anjo relata a Daniel que no caminho, quando ele vinha para encorajá-lo, ele sofreu resistência em algum tipo de batalha espiritual pelo príncipe da Pérsia. Que tipo de batalha será que foi essa? Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Certamente, o anjo está descrevendo uma batalha que é espiritual. Por trás das cenas das batalhas físicas que a gente pode observar, batalhas espirituais paralelas estão sendo travadas constantemente nas regiões celestiais. Lembram Efésios 6, 12? Eu não sei se eu coloquei aqui. Está aqui. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra carne e sangue, são batalhas espirituais. E o príncipe do reino da Pérsia? Aparentemente, esse é um ser ou um poder demoníaco, cujas mãos estão por trás daquilo que acontece de mal no reino da Pérsia. Ele não está se referindo a um rei físico, ou ao reino físico, material ali da Pérsia. Isso fica claro nos versos 20 e 21, depois a gente pode olhar. Aqui, o anjo está falando a Daniel sobre o arcanjo Miguel, como sendo o príncipe de vocês. O que é a implicação desse capítulo 10? É que mesmo agora, enquanto a gente está aqui, batalhas espirituais estão sendo travadas. E quando a gente pensa nisso, isso pode trazer um conforto ou uma insegurança tremenda. Depende de onde está a nossa fé, depende de onde vem a nossa confiança. O anjo diz a Daniel que ele se atrasou por causa daquela luta de 21 dias com esse príncipe da Pérsia. E esse aparente impasse somente foi resolvido com a chegada de Miguel, que o ajudou nessa batalha contra os poderes do mal. Na conversa com Daniel, ele diz que tem que voltar para lutar com esse príncipe, e quando ele for, aí chegará o príncipe da Grécia. E aqui, isso pode ser uma referência ao ataque futuro de Alexandre o Grande contra o Império Persa, ou pode se referir aos reis gregos contra o povo judeu, que também vai ser assunto no capítulo 11, ou pode se referir a alguma outra batalha espiritual desconhecida. A gente fica pensando, seria fascinante ter mais informação sobre a natureza dessas batalhas espirituais. Mas a gente deve se contentar com apenas algumas especulações, pois Deus escolheu dar somente uma leve descrição do tema. Ele não entra em detalhes, ele não fica trazendo muitas informações sobre isso. Mas vamos voltar então aos versos 15 ao 19, para a gente poder terminar aqui. Diz assim: quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Diante ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste esforço. Daniel estava sentindo tão sobrecarregado com a explicação do anjo que ele se prostrou ao chão e não conseguia falar.
Então o anjo tocou e ele voltou a falar. Mas ele estava tão exausto que o anjo teve que ajudá-lo novamente. No total, Daniel recebeu a ajuda do anjo por 3 vezes para se fortalecer e poder continuar a receber a visão. E aqui é interessante o paralelo com Jesus no Getsemane, que precisou voltar ao Pai em oração por 3 vezes para ser fortalecido antes da crucificação. Versos 20 e 21. Então, ele me disse, você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Aqui, antes de continuar, o anjo diz a Daniel que o que ele está dizendo está escrito no livro da verdade. Ou seja, essa revelação vem diretamente das palavras de Deus. E aí, no capítulo 11, versículo 2, diz assim, agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Mas isso vai ser assunto da próxima aula. Ou seja, aqui a gente se prepara para falar da última visão que a gente vai ter nos capítulos 11 e 12 de Daniel. Então, que a gente possa se preparar, se você puder ler esses 2 capítulos para a gente chegar no fim desse texto. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que aqui tem alguns assuntos delicados, alguns pontos sensíveis, mas é isso que eu tinha para passar. Tá bom? Tá com vocês agora. Obrigado, viu, Sérgio, por essa aula. Muito boa. Obrigado, Yara. Obrigado, Sérgio. Muito bom. Sérgio, uma dúvida aqui. No finalzinho do capítulo 10, quando ele fala, né, e nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, príncipe de vocês. Uhum. Aí aqui, no caso, é pensando mesmo nessa batalha espiritual, que então Miguel estaria protegendo, né, o povo de Daniel, assim como tem o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, que também podem ser coisas espirituais, né, e não um rei, alguma coisa assim, né? Exatamente. Toda essa questão aqui desses reis, nesse trecho, ele está falando realmente de batalhas espirituais. A gente não tem muitos detalhes, mas meio que a conclusão, ou a inferência que a gente tira disso é que o povo de Israel tinha tanto Miguel quanto Gabriel como anjos que cuidavam especificamente da nação de Israel. Alguns entendem que realmente tem anjos lutando por cada um desses povos, né? A gente não pode ir muito além porque não fala mais disso, mas desse trecho exatamente o que fica claro é que Gabriel estava do lado aqui do povo de Israel. Uhum. Obrigada. Nada. Bom, eu pensei mais algumas coisas, já que ninguém perguntou nada. Tá mas bom? assim, porque, nossa, eu estou impressionada, porque assim, Deus revelou para Daniel tantas coisas, assim, um período muito longo da história, né, que se confirmou. Eu não sei quase nada de história, assim, nunca aprendi muito sobre história na escola, mas há outro livro ou outro profeta assim que teve tantas revelações e que se confirmaram depois, ou é só Daniel que tem toda essa história, assim,
espaço longo da história, né? Assim, revelado para ele. É só Daniel ou tem algum outro profeta? Não, é interessante que Daniel ele cobre um espaço bem amplo e ele tem, de fato, muitas profecias. Porém, tem outros profetas no Antigo Testamento, alguns deles que até usam esse tipo de linguagem. Zacarias, por exemplo, é um deles, que também tem profecias. Mas, sinceramente, eu acho que com esse nível de detalhamento, falando sobre tantos povos, sobre tantos períodos, eu diria que isso é mais específico de Daniel. Você vai encontrar isso espalhado por vários outros profetas, escritores no Antigo Testamento, mas são coisas mais isoladas. Daniel realmente tem uma concentração grande desse tema relacionando todos esses períodos históricos. É verdade. Obrigada. Nada. Sérgio. Oi, João. Esse período aí de mais de 400 anos que Deus ficou em silêncio, né, de Malaquias até Mateus, tem alguma razão, alguma coisa teológica assim, porque desse silêncio tão grande aí? É comprovado isso? Então, João, o que dizem é que Deus ficou em silêncio, mas ele trabalhou bastante nesse período. Porque, de fato, muitas coisas aconteceram nesse período de 400 anos para poder realmente preparar para a chegada do Messias. Então, tudo isso que a gente vê acontecendo depois da volta do exílio, tudo isso que acontece com o povo de Israel, mesmo essas perseguições que a gente estudou um pouquinho e vai estudar mais na última aula sobre o que aconteceu com Antíoco. Parece que isso foi para realmente preparar essa expectativa para a chegada de Jesus. Meio que ficou muito claro que alguma coisa não estava dando certo com Israel em cumprir esse papel de ser a luz para outras nações. E que, de fato, isso era a hora de chegar ao Messias para resolver. Mas, assim, claramente, teologicamente, além disso, por quê? Eu não sei se eu tenho uma resposta exata para isso que você está perguntando. O que a gente sabe é isso. Deus estava realmente trabalhando para poder preparar o período exato para Jesus voltar. Eu sei que tem muitas outras considerações quando a gente pensa ali sobre o Império Romano. A gente vê, às vezes, as coisas negativas do domínio, do orgulho, da opressão deles. Por outro lado, foi um período onde coisas como a comunicação era algo que funcionava muito bem por causa do Império Romano. As estradas que foram construídas, de certa forma, mesmo no meio de uma relativa disputa, havia paz, por causa desse controle romano. Então, muitas dessas coisas favoreceu sensivelmente para que o evangelho pudesse se espalhar no primeiro século. As pessoas tinham essa mobilidade, as cartas eram levadas. Então, assim, é um ambiente que parece realmente que foi muito propício para a chegada de Jesus e para o início do cristianismo. Não sei se esses pensamentos te ajudam com alguma coisa. Obrigado. Ajudou sim. Deus ficou em silêncio, mas ele estava trabalhando, né? Muito bom. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro Daniel não sabia que era 490 anos, né? Provavelmente quando ele ouviu sobre 70 semanas, que é eu não sei se eu estou especulando. Imagina a frustração depois de passar 70 semanas e o Messias não chegar, ou em que momento ele começou a perceber que, na verdade, esses 70 semanas eram 490 anos, que um pouquinho de diferença não ia dar para ele alcançar. Eu acho que, só antes disso, eu acho que talvez tenha um detalhe, Gurgel, é que eles eram muito mais familiarizados com essa linguagem apocalíptica do que o que a gente é hoje, né?
Então, assim, eu também não teria certeza absoluta que Daniel iria entender isso como um número literal. Eu não sei se ele iria, talvez, já claramente entender que aquilo eram os 490 anos, mas com tudo que ele vivia, eu imagino que ele sabia que aquilo era um pouco mais simbólico, que talvez realmente não seria 70, mas não tenho certeza. E a segunda? Fica à vontade. A segunda é agora no início do capítulo 11, quando ele faz essas profecias falando dos 4 últimos reis, e depois fala de Grécia. Já usavam esse termo mesmo nessa época de Daniel, falavam Grécia, porque a gente vê muito como Macedônia. Macedônia não era um termo mais comum para se referir à Grécia nessa época? Então, pelo que eu estudei um pouquinho ali da história por causa do livro, na verdade, meio que a Macedônia era uma outra nação, da onde vem o Filipe, que era o pai do Alexandre, e aí depois ele meio que subjugou porque na época a Grécia era constituída pelas cidades-estados, né? A Grécia não era uma coisa ainda totalmente unificada. Então, você tinha Atenas, você tinha Esparta, você tinha algumas cidades de destaque. E, pelo que eu entendi, a Macedônia, meio que ela foi e acabou conquistando isso num certo espaço de tempo. E, a partir dali, é que gerou o que a gente conhece como o Império Grego, né? Que aí vem Alexandre para frente. Então, parece que esse nome realmente já existia. Talvez com um significado um pouco diferente do que a gente tem hoje ali com a região da Grécia, mas já era considerado um império. Tanto é que tem algumas informações de tipo que até alguns dos críticos falavam que o livro de Daniel talvez pudesse ter sido escrito numa outra época, porque eles usavam algumas palavras gregas. E eles falavam que naquela época de Daniel a Grécia não era importante. E aí depois que você vai verificar os detalhes, na verdade acho que eram 3 palavras que eles usam e eram nome de instrumentos musicais. Só que eram nomes de instrumentos musicais gregos. Então não tinha muito como usar outra palavra, né? Então a Grécia já existia com essas conclusões, não com todo o destaque que a gente viu, mas já era mencionado como Grécia, sim. Impressionante que ele profetiza dando o nome da Grécia, né? Sim. Depois desses 4 reis. Porque na profecia lá da estátua, ele fala virá um reino, depois virá um reino, mas ele não dá nome. E a gente vê pela história que são aqueles reinos. Mas aqui em Daniel 11, ele dá o nome da Grécia. Exatamente. Que é tão impressionante quanto a gente, quando ouve lá Isaías falando de Ciro, mesmo antes de Ciro nascer, né? Então você fala, caramba, mas é exatamente isso. Bem observado. Falo que um outro sinônimo de Grécia, que pode ser traduzido do grego, é Jônia. Então, os jônios, também a gente ouve esse termo, né? Os jônios, falando mais do povo mesmo daquela região. Eu achei... Era até famoso, falar, né, Ana? A arquitetura jônica era um dos estilos, né? Eu achei esse trecho mais complicado, por não ser tão preciso, assim, por ter muitas coisas ainda que Deus deixa como mistério. Uhum. Totalmente pode fazer o que ele quiser, né? Mas a gente queria tudo respondido. Eu achei só interessante a parte de Jesus como profeta, Jesus profetizando. E eu fiquei pensando sobre os judeus mesmo hoje em dia, né? Considerando Jesus como só um profeta. Eu depois, no final, comecei a pensar como que será que os judeus se relacionam com essas profecias de Daniel, especialmente essas que dizem tanto respeito ao que aconteceu com eles de maneira tão dolorosa, né? E nesse pacote, Jesus se insere como um profeta também para eles, né? Sobre essa destruição e tudo mais. E, enfim... E a parte do Messias não considero, né? Bem complicado isso. Sim, é verdade. Eu confesso para vocês, esses últimos capítulos de Daniel foram os que eu achei
mais difíceis, porque realmente ele tem umas questões que são sutis. Então, assim, eu fiquei bem animado com o John Oakes poder estar com a gente daqui 2 semanas, porque qualquer uma dessas perguntas mais difíceis, a gente pode realmente tentar especular com ele, né? Eu sei que ele gastou muito tempo estudando e preparando isso. Então, anota aí no caderninho de vocês essas bem difíceis para a gente trazer para ele, né? Aproveitar, né? Eu quero ser só o meio de campo aqui. Mas realmente, isso acho que por outro lado mostra quanto a gente precisa ser humilde, né? Para ouvir o que Deus está trazendo. A gente não consegue, muitas vezes, alcançar exatamente tudo o que Ele quer trazer. E aí também tomar o cuidado, que é algo que eu vou falar na próxima aula, da gente, às vezes, acabar se prendendo em alguns detalhes e deixando de enxergar o quadro como um todo, né? Porque Daniel realmente está trazendo essa questão da perseguição do povo, das provas, mas mostrando como Deus é fiel e como Deus vai trazer o livramento, né? Então a gente não pode perder de foco aquilo que realmente é importante, né? Legal, pessoal. Acho que é isso, então. Oi! Tudo bem? Tudo, nação. Aqui, Daniel, então, tinha mais ou menos que idade? Pouco mais de 80. Uau! Então, além da pressão, da visão, né, tem essa questão também de idade, né? Sim. E mesmo assim, ele foi encorajado tantas vezes, né? Agora, assim, uma opinião pessoal tua, né? Aqui no versículo 21, por que você acha 21 que foi do 10? colocado... 10, 21? Isso. Uhum. 10, 21. Por que você acha que foi colocado, né, essa fala, né, do anjo, né? Nessa luta, ninguém me ajuda contra eles. Você chegou a... Isso me causou um ponto enorme de interrogação. Assim. Eu também pensei muito nisso. De ninguém ajudá-lo. É uma boa pergunta. Sinceramente, eu não pensei sobre isso não, Nelson. Porque aqui é quando ele começa a falar sobre anjos, e eu vou ser assim, bem sincero. O máximo que a gente tem é o que a gente fala, que é um pouco de especulação, né? Porque por mais coisas que a gente lê na Bíblia, ele nunca entra em detalhes de como são os anjos, qual é exatamente o papel deles. A gente tem algumas escrituras isoladas, mas quando vai para esse nível que fala anjos que cuida de nações, eu fiquei pensando que tipo de guerra é essa, que tipo de batalha exatamente ele está querendo dizer sobre isso. A gente vê algumas coisas que são mais diretas, né? Mas nessa parte de angiologia é um terreno que eu fico realmente com medo de opinar e de estar indo além daquilo que a Bíblia fala, né? Então, eu paro por aqui. Talvez a gente realmente possa questionar isso um pouco mais, tentar entender de uma forma mais ampla, mas é difícil você ir além quando você não tem os elementos claros na palavra, né? Uhum. Já pode considerar um tema para a escola bíblica ano que vem? Angiologia? É isso? Falar sobre anjos? Quem sabe, hein? Bruno, eu estou entendendo que o Nelson está se voluntariando para poder fazer uma série sobre anjos. Eu pensei a mesma coisa, Sérgio. Vamos ver, Nelson, vamos pensar nisso, vou considerar a sua ideia. Ou sua oferta, né? Vamos ver como a gente lê isso. Mas obrigado, Sérgio. Muito obrigado mesmo. Ei, Sérgio. Oi, Pedro. Você está pensando aqui, né? A vida do Daniel, né? Não era nada fácil, né? Uhum. Ele profetizar, né? A destruição de Jerusalém e destruir o templo, né? Acho que os judeus lá não aceitavam muito, né? Essas profecias. Inclusive, você falou aí que, né, na morte de Jesus, Deus saiu do templo deles, né? Uhum.
ficou só a ruína. Então, praticamente, o judaísmo sofreu uma derrota violenta, né? Para poder o cristianismo entrar, né? E até hoje o judeu não aceita Cristo, né? Sim. Eu acho então, que é interessante. Eu acho que é interessante, Pedro, porque assim, eu acho que depende muito como Daniel viu, porque por um lado, realmente ele ouviu essas coisas difíceis, desafiantes, mas ao mesmo tempo ele ouviu coisas que qualquer um hoje gostaria de ouvir, né? Imagina você, para um judeu, ouvindo uma visão de que Deus está confirmando que ele está mandando o Messias, que era toda a expectativa de Israel, era você um dia poder voltar e reconhecer quem era Deus por meio desse Messias. E Daniel estava ouvindo isso de primeira mão, né? Entendendo que dessas profecias o Messias ia chegar. Ao mesmo tempo, ele podendo trazer palavras de conforto, de esperança. Então, assim, eu acho que tem os dois lados, né? Você ponderar todo esse sofrimento que ele estava realmente vendo que o povo passaria, mas pela espiritualidade de Daniel, eu realmente vejo ele vendo esse domínio, ele essa viveu soberania num de tempo, Deus. né? Um tempo bem histórico mesmo, né? Sim. Provavelmente mais de 70 anos. Mais de 70, mais de 80, né? 70 ali quase de cativeiro. As coisas acontecendo assim na cara dele ali. Ele... Sim. Bacana, muito bacana. Obrigado. Valeu, Pedro. Só uma última dúvida, assim, o que eu entendi, na verdade, essas últimas visões, dá a entender que era mais para Daniel mesmo, né? Não, acho que, pelo que eu li, não foi falado para ele pregar para o povo que iria acontecer, né? Acho que foi uma visão que foi revelada só para ele mesmo, não foi? É que, na verdade, Cláudia, Daniel estava no cativeiro, né? Ele estava vivendo fora. Mas o que ele deixou escrito para todo o povo poder ler, né? Então, era uma visão para ele, a gente até vai ver isso no próximo capítulo, mas que a princípio era para que todo o povo pudesse ter acesso, né? Até para poder desfrutar tanto do conforto como da expectativa daquilo que viria. Então, foi revelado para ele, mas realmente como um profeta, para ele poder transmitir para o povo, né? Não era algo... talvez a gente vai falar sobre a questão de selar a profecia. Mas o fato de selar não significa que era para ele guardar para ele só, né? Isso realmente era para o povo. Obrigada, mas... Nada. Ô, Sérgio. Oi, João. É interessante essa pergunta que o Pedro levantou, porque você vê quanto Deus anima quando a pessoa está ao ponto de desanimar, né? Você pega lá no Monte da Transfiguração, né? Quando os discípulos vão lá e vê aquela cena maravilhosa, se Jesus ia morrer em seguida e eles ficam animados e dão a vida depois, né? Basicamente foi isso que Deus fez com Daniel, né? Se anima aí, se encoraja, que o negócio vai ser bom depois, né? Mais ou menos por aí, né? Exatamente, João. É isso mesmo. Legal. Pessoal, obrigado, viu? Eu sei que esses 2 capítulos foram um pouquinho mais difíceis, desafiantes, mas mantenha os olhos tentando enxergar o quadro como um todo, né? Eu sei que tem alguns detalhes que a gente pode perguntar, especular um pouco, tentar entender, mas para a gente só não perder esse foco geral. Tá bom? Então, quem puder, leia os 2 próximos capítulos para a gente poder estar juntos aí na semana que vem e aí se preparar para o dia 14 para aproveitar o John aí e fazer umas perguntas para ele também. Amém. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Boa noite. Tchau, todo mundo. Obrigado. Boa noite.